Olá, boa noite. Boa noite a todos. Saudações. Daniel, você está Opa, aí? boa Está aí? noite. Ah, Desculpa aí, beleza? gente. Eu Beleza, vou consertar tranquilo. aqui. Beleza. Boa noite. Eu vou fazer uma breve introdução. Aí a gente já vai para as perguntas. Obrigado pela presença. Tinha travado até congelado, mas é que a gente estava mexendo no celular, né? Eu estava tentando mandar o link aqui para o pessoal, mas boa noite, Marcos. Boa noite a todas e todos aí que estão na live. Beleza. Então, das saudações para quem nos acompanha ao vivo. Desejo saúde, uma boa recuperação aos enfermos e solidariedade para quem vive a dor do luto. São muitas pessoas doentes ou que estão em luto, né? Muitas. Gostaria de mandar um abraço fraterno ao Sebastião Arsani, desejar que o amado Laurindo, o incansável tio Laurindo, responsável por tantos exemplos de vida, e a Márcia se recuperem. E lembrar que muitas vidas seriam poupadas se tivéssemos um governo federal que não negasse a ciência, tivesse adotado medidas de isolamento, uso de máscaras e comprado as vacinas. Um governo que não flertasse com um golpe de Estado e com a ascensão do fascismo contra as liberdades democráticas. Diversos ministros saíram do governo ontem, e existe uma expectativa geral sobre o comportamento das Forças Armadas após a saída dos comandantes militares e da tentativa do líder do PSL de ampliar os poderes do genocida. Se com os poderes que ele possui já é responsável por essa política da morte, não podemos imaginar como será com amplos poderes. Aos que viveram a ditadura, aos que defendem a democracia, aos progressistas, aos que amejam um país com justiça social, é o momento de tomar posição. Não comparar um passeio no shopping com a necessidade de se opor nas ruas ao fascismo. Nessa série de conversas, a política é o tema central. A ação política é tomar posição. E por isso, lembro que nós temos os indiferentes, os isentões, os prudentes demais que perdem o bonde da história. Relembro Gramsci, citando com adaptações. Eu odeio os indiferentes. Viver significa tomar partido. Não podem existir os apenas homens, estranhos à cidade. Quem verdadeiramente vive não pode deixar de ser cidadão e partidário. Indiferença é abulia, parasitismo, covardia, não é vida. O que acontece não acontece tanto porque alguns querem que aconteça, quanto porque a massa dos homens abdica da sua vontade, deixa fazer, deixa enrolar os nós que depois só a espada pode desfazer. Deixa promulgar leis que depois só a revolta fará anular. Deixa subir ao poder homens que depois só uma sublevação poderá derrubar. A fatalidade, que parece dominar a história, não é mais do que a aparência ilusória desta indiferença, desse absenteísmo. Por isso, odeio os indiferentes. Então, é uma adaptação, a referência completa estará na descrição do vídeo e conversaremos com Daniel Silva, que não é um indiferente, se posiciona, bacharel em administração, pós-graduado em legislativo, controle externo e políticas públicas no Brasil, secretário de combate ao racismo na JPT Mauá e coordenador estadual dos agentes da Pastoral Negros do Brasil. É uma entidade da sociedade civil. Acertei, Daniel? Deixa Calma eu aí. abrir aqui. Opa. Acertou sim, foi tudo certo. Uma boa noite novamente a todas e todos que estão participando. Vou pedir um pouco de desculpa, talvez falhar minha voz, eu estou um pouco rouco, justo hoje eu acordei assim um pouco rouco, e também está chovendo aqui, então às vezes pode ser que minha internet dê alguma falha, e aí você me avisa, Marcos, qualquer coisa se precisar, eu volto, né? O Marcos já descreveu bem o que eu sou, como eu faço, não me isento da política, tenho partido sim, tenho posicionamento sim, e meus posicionamentos são referentes
a população que é excluída desde que começa o Brasil aqui, desde que começa o Brasil há 521 anos. Daniel, você poderia compartilhar conosco como foi esse seu processo de tomada de consciência política e falar um pouco sobre a sua formação? Então, a consciência política, eu tenho ela, eu tive o prazer de ter nascido numa família que se conversava sobre política, por exemplo, na mesa da janta, no almoço, a gente sentava na mesa e falava sobre política, né? Desde pequeno eu também fui muito apegado às pessoas mais velhas, com meu pai, eu sempre aprendi a estar próximo de pessoas mais velhas, e eu sempre via essas discussões, sempre tive muito atrelado a discussões políticas ali, não tanto partidárias, mas sempre discussões políticas que levavam a ver, pelo menos, como estava a situação do Brasil, da cidade, e isso sempre me trouxe bastante vontade de conhecer mais. Outra coisa também que eu tive desde pequeno foi a questão do rap, por exemplo. Meu pai, quando eu era pequeno, ele trouxe um CD não, era uma fita cassete dos Racionais, tal, que aí começa a dar algumas consciências de raça e de classe. Eu acho que isso foi muito importante para a minha formação. Isso eu lembro de ter mais ou menos uns 6 anos de idade. Hoje eu tenho 29. Tudo isso me trouxe consciência política. E aí o fato de eu gostar mesmo de política me fez também querer me pós-graduar em políticas, e mais para frente eu entro dentro de uma entidade do movimento negro, sou convidado a participar, e lá é onde me trouxe realmente foi, assim, eu tinha ideias e coisas colocadas no ar, né? Dentro do movimento negro eu consegui concretizar tudo isso, foi a minha maior escola que pode ter acontecido, de consciência de raça, de classe e todo o tipo. Você falou sobre a questão do racismo. Racismo é uma palavra muito conhecida, mas muitas vezes usada de forma equivocada. O que é o racismo? Olha, no dicionário, o racismo vai ser, a palavra racismo, ela é justificada como uma raça que se julga superior à outra. Isso superior em questões não só em questões políticas, quando ela minimiza, por exemplo, o crescimento de outra pessoa em função da cor dela. O racismo, ele é essa coisa da supremacia. É uma raça se julgar superior à outra. Isso no dicionário, né? No dicionário ele traz essa posição. E na vida real é também o que acontece. E muitas vezes isso acontece e as pessoas nem percebem, porque aí existem vários tipos de racismo. A gente fala sobre racismo estrutural, a gente fala sobre racismo institucional, a gente fala sobre racismo recreativo, que ele vem na forma de brincadeira. E então o racismo ele tem várias faces, mas assim falando a um grosso modo seria isso: uma raça se julgar superior à outra. Sim. E aqui no Brasil, só colocar um adendo, aqui no Brasil esse julgamento, essa raça ainda tem uma outra realidade também, né? Diferente de outros lugares, por exemplo. Tem gente que aqui no Brasil consegue passar, por exemplo, por uma situação até de ser branca, e lá fora não, e tem vários, uma coisa bem diferente, assim, a forma de racismo no Brasil. Sim, o racismo ele é muito ligado à questão econômica, né? Com a escravidão, né? Alicerçar a economia brasileira na escravidão faz com que depois justifiquem, né, a questão racial para justificarem esse discurso de sujeitar um povo inteiro. Existe racismo reverso? É uma coisa que as pessoas falam muito e querem equiparar. Sobre o racismo reverso, eu tenho uma coluna, um artigo que eu fiz numa coluna do Mobiliza o Rolê. É um site de mídia independente e eu sou colunista lá, apesar da coluna estar um pouco parada. Esse ano a gente tem alguns projetos para voltar, mas tem um artigo lá
que fala justamente sobre racismo reverso. A situação do racismo reverso, esse racismo dentro do dicionário, ele fala que é o julgamento de uma raça se julgar superior à outra, atrasar aquilo lá, a outra raça politicamente, financeiramente. Como que o negro que está atrasado por todas essas políticas racistas, como ele pode se achar, ele não se acha superior ao outro, né? Quando a gente vê, por exemplo, muitas vezes o que a pessoa fala de racismo reverso é uma autodefesa da pessoa, é uma autodefesa por tudo que ela viveu, por tudo que ela vive e por tudo que está acontecendo. Então, muitas vezes, quando ela agride o outro de uma forma verbal, ela não está sendo racista porque ela não está se julgando superior àquela pessoa, mas aquela pessoa que fala do racismo reverso, todo mundo que fala que existe piamente o racismo reverso, não acredita no racismo. Eu percebo muito que as pessoas que julgam a existência do racismo reverso, elas não acreditam no racismo. Elas acham que tudo que está acontecendo não é racista. É o negro quem é o racista, não o branco. Então, eu entendo que é uma coisa que sai um pouco da nossa lógica, né? De se achar uma raça superior e querer que essa raça seja superior também. Então, convido as pessoas a lerem lá o artigo, que nele eu detalho um pouco melhor. Às vezes eu tenho um pouco de ansiedade também, às vezes a gente começa a conversar e esquece algumas coisas, né? Então convido a lerem lá o artigo, que é muito bacana. Mas a gente vai retomando os assuntos, né? Eu também tenho, às vezes, essa dificuldade, esqueço. A gente vai voltando, se for necessário. Esse racismo reverso, eu vejo muitas vezes as pessoas usarem, como você falou, de uma forma também de defesa, porque a pessoa leva a crítica para o indivíduo dela. Então, se a gente fala do racismo da sociedade brasileira, aí a pessoa já toma as dores como se ela fosse o responsável pela instituição do racismo no Brasil e já coloca, fala assim, mas e quando chamam de branquelo, não é racismo também? É óbvio que o branco não sofreu a subjugação econômica que os negros sofreram, né? Porque a escravidão no Brasil vem principalmente da África. Apesar da escravidão ser uma instituição anterior ao Brasil, a concepção da escravidão no Brasil é totalmente racista. A concepção de escravidão no Brasil é aquilo que a gente estava falando, né? É uma coisa diferente do que já existia. Por exemplo, muitas pessoas falam, mas Zumbi dos Palmares tinha escravos, mas na África existiam escravos, mas era uma forma totalmente diferente, não era um julgamento por conta da cor da pessoa, era uma coisa diferente. A pessoa ainda que era o senhor ali, ele sabia que ele estava lidando com um semelhante dele. E é muito diferente do que foi realmente aquela escravidão aqui no Brasil, que o cara te olhava, ele te julgava, e ele não te considerava nem quanto um ser humano. Por anos o negro no Brasil não foi nem considerado um ser humano. E ainda hoje a gente vive muito disso, de pessoas que olham para a população preta, que olham para o negro no Brasil, e não consideram nem como um ser humano. Por isso que essa situação, quando a gente fala de racismo reverso, não tem como acontecer 520 anos de escravidão de uma raça branca, a gente escravizar os mesmos senhores de engenho daquela época, são as mesmas famílias que mandam hoje. Entendeu? O poder continua todo na mão deles. Eles ainda continuam mandando no Brasil nas políticas. Sim, e com essa onda de negacionismo atrelado ao revisionismo histórico, muitos aqueles livros que falavam politicamente incorreto tentam deslegitimar as lutas. Você falando sobre essa questão da escravidão na África, até fala assim, nos quilombos havia escravidão. Uma pergunta que eu faço para a pessoa refletir tem aquela rainha que lutou contra os portugueses, agora me fugiu o nome dela. Se alguém lembrar, pode colocar se é Ginga, Ginja, eu não me recordo, mas que ela vai negociar com os portugueses e aí ela, quando chega para negociar, vê que o português lá da feitoria está sentado numa poltrona, ela só podia se sentar no tapete. Aí ela faz um sinal e uma escrava, né, fica lá de quatro apoios, ela senta
na escrava, como se fosse um móvel. Quando ela vai embora, depois de negociar muito, ela, para mostrar que ela está na mesma posição que esse senhor, ela se retira e deixa a escrava. Aí ele pergunta, você não vai levá-la? Ela fala, igual essa eu tenho muitos. E aí falam da questão como se ela fosse racista. Aí a pergunta Marcos, travou houve aqui racismo? Travou aqui, a imagem tinha congelado, eu não consegui pegar o final. Você estava falando da escrava, quando ela se coloca como igual ao rei lá de Portugal. Isso, travou um pouco, Daniel. A rainha, né, ela se coloca como igual e a questão se existia escravidão, existia. Agora, existia racismo? Quando a gente pensa na Grécia Antiga, os escravos eram brancos, eram de outros povos. Vamos ver se o Daniel já volta, pessoal. Voltou, né, Daniel? Voltou. Falei mais um pouquinho. Eu ia falar, ainda bem, eu falei bastante, não era para ter falado, mas quem aproveitou enquanto travou. Estava falando que quando a gente pensa em escravidão, a gente voltar para a Grécia Antiga, que havia escravidão. E quando um branco escravizava outro branco, existia racismo? Não, existia a escravidão. A escravidão, o racismo, ele justifica a escravidão do negro, né? No Brasil, nos Estados Unidos, num período histórico. Então, não tem como desvincular o racismo do sistema econômico. E nem sempre falar que alguém tem um escravo significa que a pessoa seja racista, porque não baseia a escravidão na raça da pessoa, como fizeram no Brasil. É diferente, né? Quando a gente fala do Brasil, por exemplo, a escravidão, ela é anterior ao racismo, como você está falando, mas o racismo, ele se dá a partir da escravidão, a partir do momento que o outro começou a se julgar superior àquela raça, né? Não considerar o semelhante quanto o ser humano. Então, o racismo, ele vem da escravidão, ele é um resquício da escravidão, mas a escravidão também não é só ela que é o racismo, porque a gente vê que acabou a escravidão no Brasil, mas o racismo continua, né? A escravidão, o racismo passa pela escravidão, eles se cruzam ali um momento, mas sai e a gente começa a ver que não é só a escravidão que é o racismo, porque muita gente justifica que o racismo acabou porque não tem mais escravidão no Brasil. Então não tem mais racismo, ninguém bate no outro para ele trabalhar. Verdade, excelente observação, né? Enquanto sistema, né, a gente não está mais no sistema baseado na escravidão, mas o racismo continua existindo. Você pode dar alguns exemplos do que é racismo? Posso sim. Olá, pessoal. O Daniel acho que caiu. Vamos ver se ele entra de novo aqui. Só um minutinho. Tá aqui retornando. Poxa, desculpa, cara, eu caí de novo. Eu falo também. Hoje já caiu até gelo aqui, né? Eu não estava ainda aqui, eu estava chegando do serviço, mas eu estava vendo vários status de que estava chovendo gelo aqui em Mauá. Então, desculpa, gente, a internet está um pouco ruim hoje. Exemplos de racismo, por exemplo, quando a gente olha para uma faculdade de medicina, que a gente vê só pessoas brancas, ou a maioria branca. Quando a gente vai numa turma de formandos da USP de Direito, quando a gente vai numa turma de formando da USP, sabe, quando você entra dentro de um hospital, eu, por exemplo, trabalho em um hospital, eu vejo uma diretoria, de um modo geral, branca, assim, dos locais, e as pessoas negras nos postos menores. Isso em vários locais onde eu vou, nós observamos isso. Isso é uma típica colocação do que é o racismo ainda no Brasil e como ele ainda funciona. E não é só, aí as pessoas falam, mas é só uma questão de dinheiro. Só que se nós vivemos em um país capitalista, o dinheiro influencia totalmente. O dinheiro vai influenciar totalmente na forma das pessoas fazerem, na forma delas lidarem. E na classificação social delas, né? Então, é muito importante a gente perceber que negros não estarem em postos de decisões quando a gente olha para o Senado, por exemplo, quando a gente olha para o Congresso brasileiro lá, para a Câmara dos Deputados.
Quantos são negros ou quantos ainda levam essa pauta da negritude, de tentar transformar essa sociedade que ainda é racista? Eu acho que esse era um bom exemplo que poderia se dar. Excelente. Eu vou compartilhar alguns comentários, Luiz, ele fala que esse argumento de racismo reverso só teria sentido se os negros estivessem no topo da pirâmide. Exato. Um abraço para o Dr. Luiz Quer. A Marlene, dando um abraço para você, né? Falando que você representa a juventude. Boa noite, Marlene. Obrigado. A Dandara. Um abraço para a Dandara. Dandara é lá de Espírito Santo, dos APNs também. Grande guerreira, advogada. O Jean. Dr. Jean, daqui de Mauá, né? Racismo reverso é a tentativa hipócrita de deslegitimar a luta contra o racismo utilizando o próprio racismo. Ou seja, é a forma de descredibilizar o negro usando a sua própria narrativa a partir da voz da branquitude. É exatamente, perfeito, Dr. Jean, um grande abraço. Pizzaria, Dom Gaspar. Posso ler, Marcos? Você está passando assim, eu estou lendo, né? Boa noite, Daniel e Marcos. Parabéns pelo excelente debate e preciso discutir a questão racial com urgência. Na sociedade atual, representatividade importa. Exatamente, um abraço lá para o pessoal da pizzaria, e em especial para a Gleice, né, que eu sei que ela está assistindo e está olhando aí as redes. O nosso tema fala sobre a questão do racismo, da juventude, da desigualdade social, são temas que são ligados, você estava falando justamente sobre a questão da desigualdade. Existe possibilidade de diminuir a desigualdade sem combater o racismo, sem ter essa representatividade que o pessoal da Dom Gaspar estava falando? Olha, não tem. Assim, claro que eu vou completar a resposta, né? Mas não, a resposta primeira é não tem como. Eu costumo falar bastante que os problemas sociais no Brasil, os problemas de raça, de classe, principalmente, os problemas sociais de uma forma geral, eles se dão a partir do racismo. Aí a pessoa vai falar, mas existem brancos que moram na periferia. Sim, existem. Mas o que eu quero dizer é que os problemas sociais em si, eles vieram do racismo. Na época da escravidão, as famílias, como eu mencionei atrás, que escravizaram e ganharam dinheiro em cima do preto que era escravizado, elas continuam mandando no Brasil hoje. Elas não perderam seu status social. Hoje a gente tem praças aí com o nome dos maiores escravocatas do Brasil. Os maiores genocidas da população preta, o cara leva nome de rodovia. É a mesma coisa que alguém na Alemanha pôr o nome de uma rodovia chamada Hitler, sabe? Seria uma coisa inconcebível, mas aqui no Brasil a gente tem isso. Então, quando a gente olha a fundo dos problemas sociais, a gente vê que o racismo é a causa-mãe de tudo isso. Não tem como a gente discutir qualquer forma de diminuição da desigualdade social enquanto a gente não pensa na população preta, nessa diminuição do racismo estrutural. Porque o racismo, quando ele começa a impedir uma população de chegar a algum lugar, ele vai gerar mais desigualdade. E aí, claro, a política pública é o meio principal da gente mudar isso. Eu vejo que não tem outra forma, sem uma incidência política, da gente mudar essa situação. Se não é através das lutas dos movimentos negros, das lutas partidárias, se não é essa luta e essa visão de uma cidade mais igual, de um mundo mais igual, a gente não vai conseguir mudar nada. Enquanto o outro estiver pior do que eu, infelizmente a gente não vai conseguir mudar. E pior, eu não quero dizer só numa questão de financeira, mas é pior enquanto é negado a educação, é pior enquanto é negado saúde pública. A gente está vivendo uma pandemia. Como que está a situação da população preta dentro dessa pandemia?
que desde o começo da pandemia era a população que estava saindo às ruas, acordando de manhã, pegando o trem lotado lá há um ano atrás, e a mesma que está hoje nos serviços essenciais também. E assim vai indo, a gente quem trabalha nos mercados de repositor, essas coisas, sabe? Tem boa parte da população preta que está indo às ruas e está também morrendo, infelizmente. Sim, está sendo mais afetada pela pandemia e pela fome que se alastra no Brasil. Você discute a questão da segurança alimentar. Poderia relacionar essa questão da segurança alimentar com o racismo, com a pandemia, com o que nós vivemos atualmente? Olha, eu não conhecia muito sobre segurança alimentar, mas tem um cara que ele é fenomenal da entidade, o Amaral. Hoje ele mora em Salvador, mas era daqui de São Paulo. Ele fala bastante da questão da fome, é uma pauta assim que ele bate, vai atrás. Ele é conselheiro nacional, apesar da desarticulação que houve do governo, né, dos conselhos, mas ele é conselheiro da SAM. E ele trouxe algumas reflexões, a gente até participou de algumas conversas com ele, que ele falava justamente de como mostrou essa pandemia que soberania alimentar é um tema que precisa estar ali no nosso dia a dia. Todo mundo tem direito de comer, e todo mundo tem direito de se alimentar de uma alimentação saudável e quando tiver vontade de comer. Se eu tenho vontade de comer, eu tenho que ter o que comer, porque isso é um direito à comida. Com essa crise, muitas famílias estão passando dificuldade, a gente está vendo o quanto de entidade está fazendo arrecadação para poder tentar distribuir de alguma forma um alimento para as pessoas, uma cesta básica para ajudar. Então, a questão da SAM, ela está extremamente ligada. Esse período de pandemia, a gente tem que cobrar, sim, de todos os setores. Claro, a gente tenta se ajudar como pode também, né? As entidades vão tomando suas posições, porque quem tem fome agora, e quem quer comer, né, precisa comer agora. A pessoa não vai esperar que se haja uma lei que faça alguma coisa, até mesmo porque a lei já está lá na nossa Constituição Federal, falando que a pessoa tem direito à alimentação. Então, a questão da soberania alimentar, como chamam a segurança alimentar, é uma questão extremamente importante que muitas vezes nós não damos valor e ela está aí, está no nosso dia a dia, e ela é o que está fazendo a diferença para conseguir as entidades alimentarem milhões de pessoas. Coalizão Negra está com um projeto também de uma vaquinha online para tentar, que até passou no Jornal Nacional, para tentar distribuir cestas básicas no Brasil inteiro. Uma junção de várias entidades do movimento negro, fizeram uma grande coalizão para discutir assuntos políticos, e essa foi um tema agora que entrou central lá dessa vaquinha, porque tem muita gente passando fome, e isso é uma coisa que a gente não pode aceitar no Brasil de 2021, né? A gente está com uma tecnologia que a gente consegue conversar online, pessoas conseguem interagir, e o outro ser humano está passando fome, igual a mim está passando fome. Mesma região. E pensando sobre as juventudes, né, existem diversas juventudes, uma coisa é ser jovem da classe média, outra coisa é ser um jovem periférico, outra coisa é ser um jovem passando fome, outra coisa é ser um jovem periférico negro. Gostaria que você falasse um pouco sobre os traços que são comuns na juventude, em todas as classes sociais, né, porque é uma categoria, a juventude, e também as diferenças que existem entre as diversas juventudes no Brasil. Vamos começar falando da classe média, né? Entendendo que classe média não é o cara que consegue ter que o pai dele, que estuda a vida inteira numa escola pública, e o pai dele conseguiu comprar um carro um pouco melhor. Não é isso que é classe média no Brasil. A classe média, ela estudou a vida inteira numa escola particular. Ela, quando o cara nasce lá no começo na creche, ela já aprende outra língua, já tem facilidade com outra língua, muitas vezes viaja para outros países, então você já cria uma habilidade, uma facilidade de aprender outro idioma.
é acostumada a ver o pai dela ali, talvez lendo um livro, isso influencia no crescimento da pessoa, porque ela vai aprender a ter concentração, que falta muitas vezes na gente, a gente não aprende a ter concentração. Então, a classe média nasce, vai para uma escola particular já da creche, ela chega à escola, é particular também, quando chega nos 3 últimos anos da escola, o pai já paga um cursinho, porque a pessoa já tem ali uns 15, 16 anos, já é um jovem que sabe ter posições, o pai quer que comece a criar responsabilidades, põe num cursinho particular também, para ela prestar um vestibular, ela presta um vestibular e vai para a USP, por exemplo, ou para uma escola pública, e aí depois ela não precisa trabalhar enquanto ela está na escola, ela ganha um carro para poder se locomover. Então, esse um retrato básico da classe média brasileira. Um retrato da periferia. A gente nasce, a creche é lotada, muitas vezes o pai não consegue, ou a mãe não consegue colocar na creche já, então às vezes vai ter acesso à escola ou algo do tipo só por volta de uns 5, 6 anos de idade, quer dizer, uma criança lá que teve com 1, 2 anos de idade, você já está pelo menos 3, 4 anos atrasado, já nisso, que é quando você começa a ter acesso a uma escola. Aí a escola pública tem todos os defeitos que a gente percebe, né? As escolas particulares, os professores de escola particular mudam a temática, a forma de dar aula, a forma de aula. Na escola pública a gente tem o mesmo formato de não sei quantos anos atrás. Isso também é uma coisa de se discutir enquanto educação, né? Qual é a forma de ensinar numa escola particular e numa escola pública? Mas aí vai, a pessoa conseguiu terminar, chegou por volta dos 14 anos que dá para tirar já a carteira. Antes de tirar a carteira, vem os trabalhos informais que a gente precisa fazer para ganhar algum dinheiro. O exemplo que você tem dentro de casa é quando se tem um exemplo de um pai que é um cara que talvez não estudou até a 5ª série, ou fez só o primário da época, e o cara consegue sustentar a família ali. Quando não tem o exemplo da mãe, uma mulher guerreira preta, geralmente, né, nas periferias é a mãe, mulher guerreira preta sozinha, que foi criada por uma outra mulher preta também, sozinha, e ela que trabalha, ela não conseguiu terminar a escola porque tem que sustentar o filho, e a gente vê aquele exemplo de, eu preciso trabalhar para poder fazer alguma coisa dentro de casa, né? Para poder ajudar, para a gente não passar fome, para a gente isso, aquilo. Todo mundo tem que ter direito à diversão e a gente não tem, você fica pregado ali já naquilo. Quando consegue terminar a escola, vai tentar pagar uma faculdade, aí vai fazer um trabalho para tentar pagar uma faculdade que no mercado não vai ser reconhecido como uma faculdade boa. Quer dizer, você vai se virar para poder pagar uma faculdade, tentar fazer um bico nos horários vagos, aos finais de semana, para complementar e você não ter que trancar o curso. E ainda quando chegar no mercado de trabalho, você não vai conseguir. Ah, mas falar de juventude é só inserção no mercado de trabalho? Não. Mas falar de juventude, quanto que a gente já perdeu nisso de, por exemplo, um direito à diversão, um espaço a conhecimento cultural, um espaço à linguagem, sabe? A gente é tudo que a gente aprendeu, a gente é tudo que a gente vive. Então, daí a gente já tira os 2 retratos de como é a coisa. E ainda tem o professor da faculdade que vai reclamar, às vezes no serviço o cara te cobra porque fala que o outro estudou e você não, e assim vai indo. A sociedade em si, quando a gente olha, é muito difícil. Quantos sonhos não são esmagados pelo simples fato de você ter nascido preto e pobre dentro do Brasil? Quantos filhos, talvez quem está assistindo a live agora, quantos dos seus filhos falarem para você, eu quero ser médico, pai, eu quero ser médico, mãe? Quantos você acha que vai conseguir fazer, sabe? Esse é um retrato do Brasil hoje, da gente ter essa dúvida, da gente falar, ainda que ele se esforce muito, talvez ele não vai conseguir chegar lá porque existem meios que o impedem. E quando ele chega lá totalmente cansado,
porque ele passa por um processo que o outro não passou, o outro foi muito bom. O pai do jovem da classe média, o pai da juventude da classe média, dá o carro para o cara enquanto ele está na faculdade, que sai, aí a gente vê direto notícia que atropelou um cara da bicicleta, mata às vezes um cidadão, que também é um cidadão preto, que num momento, às vezes, que estava bebendo para poder se distrair ou se divertir, ainda é subjugado, porque não se tem diversão. Qual é a diversão, né? Os espaços até de recreio. A própria questão geracional e decisões políticas dos jovens. Algo que eu observo é que mesmo nos meios progressistas, há muitas vezes um discurso de é necessário fortalecer a juventude vem com novas ideias, mas na hora da discussão já são relegadas as opiniões do jovem, porque ele é jovem, porque ele não tem experiência. Com todas essas coisas que você citou, quanta experiência não tem, quanto os jovens não podem estar contribuindo com a sociedade. Então, e ainda se a gente perpassar esse viés racial, econômico, uma maior opressão ainda. Cara, olha como cruel é a situação de uma pessoa nascer e simplesmente vai falar, filho, vive a vida, vai viver sua vida, vai crescer, vai ter tudo, sabe? Vai conseguir crescer, ele cria um cara para ser dono. E o nosso filho, ele cria a classe média cria o filho dela para ser dono da empresa, para ser o patrão. Nós criamos o nosso filho para ele lutar no mundo, para ele ser o melhor, porque ele tem que aprender que desde pequeno ela tem que ser o melhor, tem que crescer, tem que fazer, sabe? Tem que em tudo ser o melhor para conseguir ser um subalterno de destaque. Sabe, isso é cruel. Você cria uma pessoa já que ela não vai ter direito à diversão, ela não vai ter direito a nada. Você rouba uma infância e aí você cria como essa juventude, né? Como se dá uma juventude que é roubada à infância? Se cria o perverso discurso, né? Se fortalece da meritocracia, então você fez por mérito, fortalece com o mito da igualdade racial no Brasil. Então, na verdade, todos têm oportunidades, que é por mérito próprio, e a gente observa que, na prática, se fosse assim, a gente poderia expropriar os donos, né, dos meios de produção e, por mérito, eles iam conseguir tudo de novo. E não é o que acontece. E a gente também tem a questão da violência policial. Por que você acha que a violência policial ela ocorre principalmente na periferia, contra a juventude e com viés racial? Quando a gente... O maior problema de todo é que a instituição, né? Eu não estou falando do policial militar, mas é uma instituição. A gente vive num país racista. Se a gente vive num país racista, como que as instituições não vão ser? E aí vem essa questão da marginalização. Você olha para o preto e você faz o quê? Você fala, não, ele é bandido. Você vê o preto com tatuagem, com uma roupa que a sociedade já julga que aquele moleque é bandido. Se tiver em cima de uma moto, então, piorou. Se tiver em cima de uma moto, cara, ele estiver fugindo, vão matar ele. A instituição criou o policial, por exemplo, para ele sair para uma guerra, e quem sai para a guerra sai para matar. Só que quem é o inimigo do Estado? O inimigo do Estado é a população preta. A lei da vadiagem prendia quem? Ela foi feita para prender negro. Ela foi feita para prender a população preta. E ainda existe essa lei, a gente nem reclama disso. A lei da vadiagem ainda existe, apesar dela não ser aplicada, mas ainda existe. Estava vendo esses dias uma pessoa falando, eu fui tentar ver isso, falei, caramba, apesar de não ser aplicada, mas é isso, sabe? A gente olha, a juventude, ela já nasce marginalizada pelo local que ela é, pela forma que ela fala, pela forma que ela se veste, enquanto a gente não sabe, talvez, escutar um grito da juventude. Porque, como você falou, as pessoas não ouvem o jovem,
E aí o fato de você não ouvir o jovem, você começa a já ter os preconceitos da pessoa, né? Aquele formato de roupa, aquele padrão, mais ou menos uma coisa que o Moro queria colocar dos trejeitos, né? A gente ouve, por exemplo, uma fala que teve um tempo atrás de um comandante da rota, quando ele falou: uma abordagem no bairro Jardins é uma abordagem diferente de uma abordagem num bairro da periferia. Tem que ser diferente essa abordagem. Então, por que tem que ser diferente? Porque na periferia ela vai pegar gente preta. A gente olha a polícia do Distrito Federal, não estou falando que ela não seja racista, porque é também, mas a polícia do Distrito Federal, para o cara entrar, ele tem que ser formado, ele tem que ser graduado na polícia do Distrito Federal. Um policial não entra lá como soldado sem ele ter pelo menos uma formação acadêmica. Enquanto em outros lugares você não consegue nem dar uma formação para o policial. Tem cidade de alguns estados que a polícia militar tem um preparo que não chega a 6 meses direito. Você fez uma observação, acho que assim, muito pertinente, quando você fala que está fazendo a crítica à instituição e não ao indivíduo, ao policial militar. Faço uma analogia, não sei se cabe, mas é referente ao racismo também. Quando a gente fala que a pessoa, muitas vezes o branco, ele se leva para o lado individual, como se a crítica do racismo fosse para o indivíduo, pessoa branca, com a polícia é a mesma coisa. Quando falamos da polícia militar, os policiais, alguns, ou pessoas que são defensoras, né, policiais, tomam as dores como se fosse algo individual, como se fosse o policial culpado. Mas você traz um ponto muito importante, que é a questão da instituição, de como ela se porta. Porque os próprios policiais, eles sofrem com a imposição e com a desumanização que existe na corporação. Certa vez vi uma reportagem na Carta Capital falando, um policial narrando como ele queria ser um bom policial, mas esperam que ele seja violento, porque senão na hora que o bicho pegar, ninguém vai confiar nele. Então é uma instituição que também tira a humanidade das próprias pessoas e causa psicológicos, problemas sociais. E quem é que é policial? Não é a classe média que vai fazer o cursinho de medicina que você falou. Acho que tem um livro do professor Florestan Fernandes e o Roger Batistes. Eles falam sobre o negro e o branco em São Paulo. E ele fala justamente de algumas coisas quando ele fala dos assuntos policiais, ele fala até como era difícil para um policial negro chegar a algum cargo de comando, né? Ele não passava de uma certa pirâmide. E é justamente isso, é uma instituição que te faz ter um pensamento. Se a gente vive num país racista, aquela instituição, ela reproduz o racismo também, e a pessoa que sai dali sai reproduzindo o racismo. O policial, muitas vezes, o policial que sai, enquadra um moleque negro na periferia, xinga, às vezes até mata, como muitos casos, é o mesmo policial que tem um filho negro dentro de casa, que o filho negro dele sai também de boné e touca de moletom, e sabe, ele é o cara que está matando igual o filho dele. A população muitas vezes olha para a pessoa, para o jovem, e fala: não, esse daí tem mais é que morrer mesmo, sabe? E o cara está falando, é o filho dele também, que muitas vezes está ali naquela mesma situação. Porque é um jovem também, muitas vezes a gente não olha isso, a gente não consegue olhar que a coisa é tão assim que está o problema ali do nosso lado, a gente acha que não, que é uma coisa dali, porque a gente marginaliza, né? E eu falo a gente enquanto sociedade brasileira, que estamos todos em volta disso. E o primeiro papel para a desconstrução do racismo é se entender que ele existe. Enquanto negar a existência do racismo, não consegue diminuir o racismo. É como um problema de matemática, por exemplo. A gente não consegue resolver um problema de matemática sem entender que ele exista, né? Qualquer outro problema, a gente não resolve sem pegar e falar assim: não, existe esse problema, eu preciso resolver esse problema. Mas para mim, falar que eu preciso resolver esse problema, eu tenho que aceitar a existência dele dentro da sociedade. E aí a gente consegue
a perceber ajustes dentro da sociedade, através das políticas públicas, como que a gente consegue essa diminuição? É através de uma distribuição de renda, é através de uma renda mínima, é através de uma educação melhor, a gente vai se ajustando enquanto sociedade, mas a gente tem que entender essa existência do racismo para poder começar a se pensar em formas de melhorar. Quando a pessoa assumir, olha, eu tenho um pensamento racista, eu sou racista, e ela consegue tirar. Desculpa, Marcos, interrompeu. Não, eu te cortei, desculpa, Daniel, que a gente já vai indo para o encerramento, né? Tem essa questão que você falou, estrutural, história, conhecer essa história, ver que a gente tem o costume, culturalmente, o racismo, né? O Jim Anderson aqui, ele falou sobre a questão do branqueamento, então, a política que nós tivemos no Brasil de branqueamento, inclusive uma política estatal de branqueamento, que passou pela imigração, é um tema, acho que, complexo. A questão do branqueamento que existe ainda hoje, né? Uma sociedade eugenista, que aparentemente aceita todo mundo, mas faz uma limpeza, né, étnica, racial. O Marcos, ele lembrou, não consigo colocar todos os comentários, mas falando sobre a polícia, ele fala que morrem os policiais, né, suicidando, mas também que fala sobre a guerra às drogas. Acho que saiu uma reportagem ontem, hoje, falando que a guerra às drogas é uma guerra para matar pobre e preto. Que as drogas, elas perpassam a sociedade, elas estão nas raves, elas estão na casa dos ricos, mas quem vai morrer são os pobres e os pretos, como diz o Marcos. Para a gente encerrar, Daniel, aí você já faz as considerações finais também, sim. Gostaria de saber se é possível construir um mundo diferente, como a gente pode estar construindo ele. Então, o mundo diferente, a gente só vai conseguir fazer ele a partir do momento que a gente falar, olha, eu tenho um problema aqui, enquanto a gente não aceitar mais essa desigualdade, a gente não pode mais continuar aceitando essa desigualdade. Eu acho que isso, o rico, por exemplo, se ele percebesse, se ele conseguisse pelo menos perceber que o pobre, tendo uma estabilidade, conseguindo comprar, porque chega uma situação em que até para o capitalismo é inviável toda essa pobreza, sabe? Por mais que o capitalismo faz existir esse distanciamento, chega uma hora que não vai ter mais outra situação a ser feita, a não ser políticas de que comecem a diminuir essas desigualdades, uma política social para tentar diminuir. Se isso não tiver, não vai conseguir acontecer, né? Enquanto a gente não olhar para o outro e falar, pô, a pessoa tem que ter direito dela escolher, sabe? Ela tem que ter direito à comida, tem que ter direito à moradia, tem que ter tudo isso. E enquanto a gente não olhar para o outro e não enxergar o outro enquanto ser humano, eu falo muito isso nos lugares que eu vou, a sociedade brasileira ainda não consegue enxergar o negro como um ser humano. A gente vê falas racistas assim do tipo, como a da Xuxa essa semana. Como a da Xuxa essa semana, quando ela fala de matar a população carcerária para teste. Isso é uma política eugenista, né? Quando a gente fala de branqueamento, da política de branqueamento, da miscigenação das raças, a miscigenação das raças só é boa e só é bem vista quando é para clarear. Se for para escurecer, aí já muda a situação, né? Aí já fica mais difícil, aí a população já não quer. A sorte, né? Tem um livro do Clóvis Moura que fala muito dessas situações assim das relações, quando ele fala um pouco sobre branqueamento, fala de como se dava isso na população. No livro também do Florestan Fernandes fala como a população tinha essa visão de, eu tenho que casar com um branco, mas o negro fala, mas tem que ser para clarear, não escurecer mais ainda, né? Então, tem todos esses problemas, assim. Uma coisa também que o Marcos falou, um abraço seu xará, o Marcos também, da guerra às drogas, a gente tira pelo Rio de Janeiro, por exemplo. Qual a justificativa para as operações, né? Teve uma reunião a semana passada, se eu não me engano, com as entidades do movimento negro,
ou com representantes da sociedade civil, do movimento negro, algumas coisas lá no Rio de Janeiro, com o governador, que eles falaram, a gente não pode que aconteça operação policial nesses dias, nas periferias. Houve um acordo lá para não se ter as operações policiais para a população poder ficar em casa, porque a população está morrendo. E aí eu volto a falar, né? Eu estou criticando a instituição que mata. Logo no começo da pandemia aqui no Brasil, quantos jovens já não morreram? O aumento de mortes pela polícia aumentou. E qual é a justificativa disso? É que nós vamos fechar uma boca de fumo? É porque estavam os moleques numa roda fumando maconha, então nós vamos lá e vamos matar todo mundo, sabe? É esse tipo de justificativa. E assim, e aí a gente está tentando falar isso, tentando mostrar que as pessoas não são bandidas e tal, mas ainda sabe? A gente tem leis para quem for bandido também. Tem que seguir leis também. A gente não tem uma pena de morte no Brasil para a população. Você não tem um julgamento em que a pessoa é condenada à pena de morte por esse tipo de crime. Sim. Na prática, a pena de morte existe. E o policial, quem é o juiz? Ele quem decide quem ele vai matar e quem ele não vai, sabe? Então é uma discussão que vai muito mais além também. Eu estou sempre tentando colocar aqui as coisas de uma forma que dê para as pessoas entenderem. Às vezes eu posso não ter conseguido me expressar direito em alguma, mas são assuntos também mais delicados, que vão além. Esse assunto da guerra às drogas é um assunto que vai muito além. Porque, por exemplo, você pega a Avenida Paulista. O cara sai do Ibirapuera, acende o cigarro de maconha dele, sobe a Brigadeiro, anda pela Paulista, pela Avenida Paulista, e o policial não bate nele, não enquadra ele, não faz nada. Mas agora, se é aqui na periferia que ele passa e vê a sociedade com cigarro de maconha, aí já é diferente, né? Aí tá dentro da periferia, aí tem que bater, tem que esculachar. Não vou levar para a delegacia, mas leva para o córrego que tem no fundo, leva para o lado, bate, mata às vezes não mata, mas judia, traz transtornos psicológicos. É essa a diferença da guerra às drogas, né? Essa guerra às drogas realmente é para matar a população preta, periférica, favelada. Daniel, muito obrigado pela sua participação, eu agradeço, é muito ilustrativo, muito conhecimento, sim, né, que você vai passando. Foi muito bom o bate-papo, a gente até passou um pouco do horário, mas estou aprendendo bastante, agradeço as pessoas que acompanham, não posso colocar todos os comentários, a gente está escutando o Daniel, então, muito obrigado. A gente precisa retomar esse tema com outras vezes, né, porque é um tema bem complexo, a gente vê como vai se interligando com outras temáticas. A sociedade, ela não é dividida, né, em caixinhas. Então, quando a gente aborda o tema, a gente, na verdade, vê a complexidade da sociedade. Eu gostaria de te agradecer também, Marcos, pela oportunidade, pelo convite, falar que é muito importante isso que você está fazendo, de formações políticas, expor ideias. É muito legal, essas lives estão sendo feita muito boa, estou gostando pra caramba de ver, estou acompanhando algumas, geralmente por conta do horário eu só consigo ver depois, que já passou e terminou, mas, cara, é muito bom mesmo. É isso que eu tinha falado lá, né? Como fazer uma sociedade melhor? Você está ajudando nisso, trazendo a discussão, vamos conversar sobre esse assunto, vamos tentar debater sobre ele. Essa é uma das formas da gente mudar algo. Então, agradecer, Marcos. Um abraço, companheiro também de luta, que sempre fortalece quando a gente precisa. Tá aí uma pessoa que sempre ajudou. Obrigadão, hein, Marcos? Um abraço para todo mundo que acompanhou a live também, a todas e todos, todes. Um abraço, gente. Beleza, tchau, tchau. Tchau.